a Uniaselv, posso ver o meu futuro. Com a Uniaselv, posso ser o que eu quiser. Viver o presente intensamente, com um ensino eficiente. Não basta saber, é preciso saber fazer. Na Uniaselv você tem qualidade de ensino, um ótimo time de professores e um ambiente moderno para quem quer aprender, estudar e melhorar. Uniaselv. Olá, fico feliz por nos encontrarmos novamente. Como foram seus estudos? Na unidade 1, vimos que, além da produção e dos custos de produção, as empresas precisam controlar todas as atividades administrativas, como as cobranças de duplicatas, as contas a pagar, dos fornecedores e outros gastos necessários para a aquisição de demais insumos. Compreendemos de forma clara e objetiva as diferenças que ocorrem entre as atividades da produção e da administração da empresa, de acordo com a figura que você observa. Os custos são os gastos atribuídos para a transformação dos ativos da empresa, ou seja, a utilização dos bens materiais para criar ou transformar outros tipos de bens materiais. Enquanto os custos são os gastos que compõem o produto, as despesas são todos os gastos necessários para a empresa obter receitas. Podemos dizer que despesas são os esforços necessários para fazer a máquina girar, isso é, a empresa funcionar. Assim, custos são os gastos para a empresa criar ou produzir os produtos. Despesas são os gastos envolvidos no esforço para a geração de receitas. Os investimentos são os gastos que a empresa realiza na compra de um bem ou na obtenção e posse de um direito que vai gerar benefícios no futuro e que não será totalmente consumido ou utilizado em um só período e um só exercício social da empresa. Os custos variáveis ou diretos são aqueles que mantêm uma relação direta com o volume de produção ou serviço. Podem ser quantificados e identificados aos produtos ou serviços e valorizados com relativa facilidade. E dessa forma, não necessitam de critérios de rateios para serem alocados aos produtos. São os custos diretos que têm relação direta aos produtos. Os materiais diretos são compostos por matérias-primas, material de embalagem, componentes e outros materiais necessários à produção, ao acabamento e a apresentação final do produto acabado, ou seja, todo o material necessário para que o produto funcione. A mão de obra direta é o trabalho aplicado diretamente na confecção do produto, de suas partes ou seus componentes, ou na prestação de serviços. As despesas variáveis ou diretas são aquelas que podem ser facilmente quantificadas e apropriadas em relação às receitas de vendas e à prestação de serviços, ou seja, aquelas que variam proporcionalmente ao volume das receitas. São exemplos: impostos, comissões, fretes e seguros. Os custos fixos ou indiretos são aqueles que permanecem constantes dentro de determinada capacidade instalada, independente do volume de produção. Consequentemente, não são identificados como custos de produção do período, mas como custos de um período de produção. São exemplos: salários de encarregados e supervisores de produção. As despesas fixas ou indiretas são aquelas despesas que permanecem constantes dentro de determinada faixa de atividades geradoras de receitas, independente do volume de vendas ou volume de produção. São aqueles gastos que não podem ser identificados com precisão conforme as receitas geradas. Portanto, custo fixo existe produzindo ou não. Custo variável existe proporcionalmente ao volume de produção. Um sistema de custeio estabelece critérios para que, de acordo com o sistema adotado, determinados gastos possam ou não fazer parte dos custos de produção. O sistema de custeio por absorção pressupõe que tanto os custos diretos de produto, como os custos e as despesas indiretas ou fixas de produção, são incluídos nos estoques e nos custos dos produtos vendidos. Esse sistema considera que, quando a empresa opera no volume normal de produção, os seus custos indiretos são considerados como o custeio do produto. No sistema de custeio por absorção, é como se a empresa estivesse separada em duas partes, a fábrica e a atividade comercial. É como se a atividade comercial vendesse os produtos que a fábrica produz por um determinado valor que cobrisse tudo o que ela tenha gasto para produzi-los. Nesse sistema, existem 3 componentes utilizados no custo de fabricação, que são os seguintes: os materiais diretos, a mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação. O rateio significa dividir ou distribuir os custos de acordo com algum critério
que pode ser por o número total de unidades produzidas ou o número total de horas de produção, dentre outras formas. O custeio direto parte do pressuposto de que é possível separar os custos em fixos e variáveis, e que todos os custos variáveis são incluídos no custo do produto, sendo que os fixos são considerados despesas do período e não fazem parte do custo do produto. Os custos e as despesas indiretas fixas não devem ser incluídos no estoque e no custo do produto vendido. Eles são considerados despesas do período e lançados diretamente na demonstração de resultados, qualquer que seja o volume de atividade da empresa. Veja, no quadro a seguir, as diferenças existentes entre os resultados apurados pelo sistema de custeio variável e pelo sistema de custeio por absorção. A margem de contribuição é identificada quando se apura o resultado da atividade operacional. Conforme os centros de custos produtivos, o resultado é a quantificação de quanto aquela unidade está contribuindo para o custeamento dos demais centros de custos não produtivos, que são os auxiliares e os administrativos. Isso porque apenas os centros de custos produtivos são geradores de receitas. O ponto de equilíbrio é o momento em que a empresa não apresenta lucro nem prejuízo. Esse parâmetro determina o ponto em que o empreendimento equilibra seus custos com as receitas. Nesse momento, a empresa apresenta resultado zero. A geração de lucro se dará com as vendas adicionais, após ter atingido o ponto de equilíbrio. Na próxima unidade, continuaremos a estudar os custos industriais, a identificação dos custos indiretos e indiretos, a identificação dos gastos de produção e a apuração dos custos, fichas de produção. Até lá!